Vamos conversar aqui com a jornalista Cláudia Lins, que é uma escritora para crianças. Como é isso, Cláudia? Como é escrever para esse público? Primeiro, é legal contar com você, uma colega jornalista, né? Uma carioca. Como é que chama uma carioca que já é alagoana? Cariocana? Cariolana? Quando eu estou aqui é lagoana, quando eu estou lá é carioca. Bom, então é um prazer estar com você aqui para a gente falar de um assunto tão legal. Como é transitar com esse público aí? Você é mãe, né? Sou mãe, tenho 2 filhos, um com 10, outro com 12, e já tenho 6 livros publicados para criança, estou lançando o 7º agora. E comecei escrevendo para gente grande, comecei escrevendo para adultos. Só tive um livro que foi de reconstituição jornalística, mas agora eu, assim, procuro nem me lembrar muito desse tempo, porque escrever para criança é realmente o grande barato, é o que eu tinha vontade de fazer quando me aposentasse. Achava que quando me aposentasse eu ia escrever para criança. Só aí, então? É que... Mas aí de uns 2 anos para cá, 2 anos, vão fazer 3 anos, de 2008 para cá, eu comecei a escrever para criança. E é como quem gosta de ler não consegue parar, e também quem gosta de escrever é como um vício também. Você começa, mas transitar com esse público, como é? Porque você, jornalista, do batente, então como é transitar, não é, no universo? Busca coisa, busca memória afetiva? Também. O que é que você vai lá? Onde é que você bebe para escrever essas coisas? Um pouquinho Vem de dos tudo. Avós, das histórias? Como é que é essa? Não tem muito mistério, né? Eu sempre gostei de ler livro infantil. Lia para os meus filhos muito. A gente tinha um hábito em casa de ler, recontar a história. E quando criança, eu costumo dizer assim, que toda criança tem alguém que a fez leitor. Não só você deu o livro para o seu filho e ele gostou de ler, mas alguém fez com que ele percebesse que ler era muito legal. No meu caso, eu tinha uma tia contadora de histórias, minha tia Dalva, e ela não precisava de livro. Ela contava e eu era apaixonada pelas histórias que ela contava. E ficava fascinada e adorava ir para a casa dela. Inclusive, eu estou lançando um livro agora que se chama No Reino de Bilinguindone, que eu faço uma homenagem para ela, que ela foi a contadora de histórias que me fez me descobrir leitora. E tinha essa vontade de escrever para criança, trabalho com educação e leitura também, escrevo sobre educação e leitura. Aí chegou o momento que as coisas foram acontecendo. E você não deixou essa coisa de contar história... ficar só na sua tia, era uma tia que você fala? Que era contava, uma tia. Que você também conta histórias, né? Você diz que participa desse projeto. Conto. Assim, hoje, já contei muito para os meus filhos. Sim, mas... Hoje conto por ter me tornado escritora infantil. As escolas que adotam os meus livros me convidam para ir para as escolas, para ter esse contato com as crianças. É muito legal, porque elas imaginam o escritor alguém muito longe, muito distante da realidade delas. E o escritor é alguém comum, no meu caso, que sou jornalista, tenho o meu dia a dia da profissão, de estar ali fazendo a cada momento uma matéria diferente, mas também sou uma pessoa que vou à padaria, vou na farmácia, que busco, como você perguntou, de onde vem? Vem da memória afetiva? Vem um pouco de tudo. Esse livro aqui, que foi o primeiro livro, que já está na 2ª tiragem, que se chama Os 3 Porquinhos do Agreste, foi um livro que eu escrevi com meu filho. Esse é o primeiro, então? E foi um livro assim, que surgiu de uma brincadeira. A gente brincava de contar história, tinha faltado energia lá em casa. E aí ele começou a brincar com um porquinho que tinha um sotaque muito arrochado, que era bem nordestino. E como eu carioca, a gente brincava. E aí ele começava, e ele dizia para o lobo, não entra não, que eu te furo o bucho. Eu dizia, não, mas o porquinho não pode ser tão violento. Vamos imaginar como é que seriam esses porquinhos se eles morassem aqui em Alagoas. E aí surgiu uma brincadeira. E o lobo, na realidade, na história, ele não é aquele lobo que as crianças conhecem, né? Aí a criança tem que ler para descobrir, mas vai descobrir que esse lobo mora em Arapiraca, que ele é bem familiar aos porquinhos, e que no final das contas ele vai descobrir que a gente nunca deve julgar o outro pela aparência. É verdade. E esse insight da história também surgiu assim, eu estava numa fila para tirar xerox, chegou alguém assim com uma aparência meio estranha na loja, todo mundo ficou meio assustado, porque a gente está vivendo um momento desse. Claro. E essa pessoa só estava indo lá porque conhecia a dona da loja. E aí eu estava no final da história, eu pensei, bom, era isso que eu queria. A gente está no momento de trazer as crianças para essa reflexão, do olhar o outro, de dar ao outro a oportunidade de se mostrar quem é esse outro que eu não conheço, que estuda numa escola diferente que eu estudo, que tem uma condição social diferente da minha. A gente conversa sobre isso nas contações, né? Aí as crianças, a gente conversa sobre adoção, por que esse lobo é um filho do coração, por que ele pode ser o filho da porquinha, que é a tia que mora lá em Arapiraca, enfim. Bom, então mas vamos fazer um passeio aqui. Esse é o primeiro.
É o primeiro. Qual aí vem depois veio a Marina Traquina, que é pelo selo da gente, a Passarada. Quando digo da gente, assim, eu, Simone Cavalcante, que é uma autora. Tem um selo para... O Tiago Amaral, somos 3 autores que vivemos o sonho de fazer literatura independente em Alagoas. Aí a gente criou esse selo, e a gente já tem uma coleção de livros publicados por esse selo Passarada. A Marina Traquina é a menina como toda menina, que gosta de viver a infância, que usa a imaginação, que fala por versos e rimas. E é uma menina que gosta de jogar futebol. Nossa! Assim, né? É uma menina do agora. E as crianças curtem muito. Esse livro, assim como Os Três Porquinhos, ele saiu com audiolivro, que é a história contada, com trilha, com música, e também dando a oportunidade à criança que está aprendendo a ler, ou a criança deficiente visual, dela imaginar, dela viajar na história, gostar de ler porque gosta de ouvir. Aí depois veio esse aqui, O Menino que Acordou o Rio, porque antes desse vem um livro que se chama Lendas do Velho Chico. Eu trouxe umas imagens. Lendas do Velho Chico, eu conto a história do folclore do Rio São Francisco. E aí a gente tem uma rendeira, a gente fala da Ilha do Ferro, que é um pouco daquele universo ali do Seu Fernando, dos contadores de histórias, causos. Aí tem a Comadre Florzinha, tem o Nego d'Água, que são os mitos do Rio. Passa em Pão de Açúcar, isso aí? Passa em Pão de Açúcar, olha, tá vendo, John? O nosso John que está me filmando aí, é lá de Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, todos aqueles mitos. E aí, essa história também veio dessas andanças pelo Rio São Francisco como jornalista. O Menino que Acordou o Rio, eu falo de um menino que a mãe jogou ele lá na nascente, em Minas, e ele veio parar na Foz, em Piaçabuçu. E aí ele é criado por Mãe d'Água, que era uma sereia solitária, até descobrir ele. Só que ele é um menino muito reinão, muito traquina. Ele vai aprontar muito até que ele vai mexer com o rio, na noite que o rio dorme, que existe a noite do sono do rio. Ele vai aprontar uma confusão. Mas vamos lá, que é uma produção danada da Cláudia, rapaz. Olha, ela só imagina quando se aposentar hoje, que ela é cheia de coisa para fazer. Já fez tantos, esse aqui... Esse aí, O Segredo da Mata. Deixa que esse eu mostro. É um projeto com a Braskem, que a gente ficciona 3 histórias que se passam no Cinturão Verde. O nome da minha... eu, a Simone Cavalcante, Tiago Amaral, e a minha história é Nessa Mata Tem Saci. Diferente do saci que você deve ter ouvido quando criança, Monteiro Lobato contar, que é aquele saci que mora no gomo do bambuzal, mas tem um outro saci também, que é o pássaro saci. Tem um pássaro saci que coloca o ovo no ninho de outros pássaros. Nossa. E aí a gente brinca com a lenda do saci, você fica imaginando que saci é esse. E agora o livro novo, que é o Diário de Dandara. Agora vamos chegar nesse, que é agora por ocasião da semana, do mês, né? Desse mês que a gente está comemorando aí. Que a gente está lembrando de Zumbi, lembrando o Zumbi, de todas as nossas lembrando a negritude. Africanas. E aí vem o Diário de Dandara, né? É seu e... Eu e Elis Lopes, uma socióloga, ela trabalha com comunidades quilombolas. A gente tinha essa vontade de escrever para a criança sobre as nossas heranças africanas. Então, assim, a gente vive na terra de Zumbi, a gente tem toda uma história aqui, né? A gente tem a Serra da Barriga que pulsa essa história. E por que não contar para essas crianças que elas não vieram de escravos, mas que elas vieram de toda uma realeza que foi trazida da África para ser escravizada aqui? Então, eram rainhas, príncipes, princesas, sacerdotisas, toda uma civilização que era trazida para cá. Uma nação, né? Uma nação. Por exemplo, tem uma viagem dos reis de Palmares a Recife como reis. Os caras foram lá como reis. Então, aí a gente fala disso, fala de outras civilizações e a gente conta, porque a Dandara é uma menina que mora aqui em Alagoas e quando a bisavó dela vem do Quilombo para passar uns tempos na cidade, ela traz junto uma arca e dentro dessa arca ela traz segredos dos antepassados. E aí ela vai começar a descobrir quem foram esses antepassados. A gente fala da mistura dos povos Banto e Orumbá, que deram origem à nossa língua, a todas as palavras que a gente utiliza no nosso dialeto, na nossa linguagem do dia a dia, que vieram dos dialetos africanos. E a gente também vai resgatar a autoestima da menina negra, né? Porque ela vai se adorar com as suas trancinhas, com o seu jeito seco, com o seu cabelo cacheado, com a sua pele morena. E saber que ela também já descendeu de uma princesa, de uma rainha. Esse livro é um livro que a gente trabalhou um projeto social, a ONG Instituto Baobá, que é uma ONG aqui alagoana. A gente conseguiu o patrocínio do Fundo Elas, de investimento social. A gente trabalhou na comunidade Selma Bandeira com 20 meninas em situação de risco. Então, a gente trabalhou oficina literária, trabalhou beleza, cabelo, autoestima, saúde. E as meninas ajudaram a escolher o nome da personagem, que é a melhor amiga da Dandara, que elas participaram desse processo. Então, é um livro que traz para as crianças, né? Existe uma legislação, uma lei 10.093, que obriga as escolas públicas e particulares a ensinarem a história africana,
Não a história que o branco conta. Não, nada contra, brancos, negros não entram nessa polêmica. Mas a história que é a real história da África, né? O que a gente traz para a nossa vida, para a nossa cultura, de toda essa herança, de toda essa descendência. E é isso que a gente quer contar com esse livro. Foi ilustrado pelo Pedro Lucena, que é um jovem artista plástico daqui muito talentoso. Eu já tenho 3 livros ilustrados por ele. Está muito colorido, muito bonito, um livro para adolescente, para pré-adolescente. Onde é que encontra o livro? Bom, a gente tem um site do nosso selo, www.selopassarada.com.br. Mas a gente tem assim uma rede a gente não tem a distribuição nacional, mas tem uma rede local que se fortalece, que fortalece o autor. Então aqui a gente encontra no Campo das Letras, que é a livraria ao lado da Resma, naquela bem charmosa, aquela revistaria Porto Seguro, que é aquela banquinha de madeira que fica na Praça Centenário. Sim. A gente tem a livraria Beabá, no Parque Gonçalves Ledo. E no site a pessoa entra e sabe. No Aldo, lá na estação ferroviária, já tem? Não? Ainda não tem, tem mas que botar. Pode ter. O Aldo... E tem a Bodega do Sertão também, que é um maravilha. local que a gente coloca os livros para... É uma forma da gente se fortalecer enquanto autor local, que produz, que vive aqui e que a gente mostra para o Brasil todo que a gente tem como fazer literatura de qualidade aqui em Alagoas, falando a nossa língua para as nossas crianças com sotaque, literatura africana com sotaque alagoano. Muito bem. Então, a gente quer lhe agradecer muito, Cláudia, e agradecer, sobretudo, ao fato de você não ter decidido cumprir a sua promessa, que era fazer quando se aposentasse, né? Começar logo, né? Porque com a produção dessa, quem sai ganhando é a cultura alagoana, somos nós. Então, valeu, muito legal ter conversado com você aqui sobre literatura.